Olá, estamos começando a nossa 10ª edição do Conversa Cultural, aqui pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. A nossa conversa hoje é sobre linguagens da dança, teatro e performance, que faz a Karma Coletivo de Artes Cênicas, que entre março e maio apresenta o espetáculo de dança Dentre, realizada em casarões antigos da cidade, com o objetivo de debater sobre patrimônio e memória. Eu estou aqui com os dois integrantes da Karma Coletivo de Artes Cênicas, a Lídia Abreu e o Mauro Filho. Queridos, muito bem-vindos aqui para a nossa conversa. Obrigada. Obrigado pelo convite e por estar aqui. Olha, eu que agradeço a vocês. A primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Até parece o título daquele filme. Mas assim, performance, teatro, dança. Como que cada um se define? Você já vi que gosta mais de ser definida como bailarina, né? Sim, na verdade, isso tem um pouco a ver com a nossa trajetória artística, assim, eu e o Mauro iniciamos na dança, né, a nossa história, assim, com as artes, então a primeira aproximação foi a partir da dança, né. E depois, em um determinado momento, eu segui na dança, né, e o Mauro já partiu mais para as artes cênicas e foi buscar um outro tipo de formação também. E aí, em um dado momento, nós nos reencontramos e começamos a produzir juntos, né? E eu acho que um dos interesses do coletivo, né, justamente por essa multiplicidade de linguagens que a gente trabalha, é justamente fazer essa intersecção, né, entre as linguagens, assim. Bem como a Lídia falou, exatamente, a gente vem da dança, mas daí estudei teatro, o outro ator da companhia se define como ator, a Lídia se define como atriz, mas a gente acaba se relacionando, né, se interligando as linguagens. Eu talvez seja o que estou mais assim no meio, né, o Leandro mais para o teatro, a Lídia mais para a dança, e eu estou aqui no meio. Mas o interesse é esse mesmo, é discutir o que pode, o que é teatro, o que é dança. Isso pode ser dança, isso pode ser teatro, isso pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a discussão e o interesse do coletivo é discutir essas questões mesmo. E vocês montaram o coletivo já há 10 anos, é isso? Isso, em 2023, agora esse ano a gente está completando 10 anos de história, de produção, circulação, viagens. Então é um marco bem importante, né? Porque 10 anos de uma trajetória artística, de um coletivo de pessoas que estão juntos produzindo arte no Brasil, é bem importante a gente comemorar. Hoje vocês estão com quantos integrantes, assim? Nós somos 3 integrantes fixos, né? Somos eu, Lídia e Leandro. Mas nós temos parceiros, né, que trabalham nos trabalhos com a gente. Então, por projetos? Por projeto. Então, por exemplo, a gente vai montar um novo espetáculo. A Edra Rockenbach, que é uma artista, uma musicista lá de Florianópolis, ela sempre faz as trilhas sonoras dos nossos espetáculos. Ela não está na companhia, no coletivo, todos os dias, trabalhando, produzindo, mas é uma parceira recorrente da Karma. Temos figurinistas, pessoas que fazem luz, assessoria de imprensa. Então, essas pessoas que estão orbitando ali perto da gente, mas não são membros coletivos fixos, né? Você, Lídia, você já está com o projeto também há 10 anos ou você veio integrá-lo após esse período? Eu entrei na Karma um pouco depois da fundação, né? Eu acho que 2017. Eu e o Mauro, nós já nos conhecíamos da dança, né? A gente tem uma história longa aí, desde crianças, dançamos juntos, né? E aí, na verdade, eles me fizeram um convite para participar de um projeto específico. Foi essa a minha primeira aproximação com a Karma, né? Desculpa te interromper, foi qual esse primeiro projeto? Esse primeiro projeto era um projeto que se chamava Que Dança Estranha é Essa? Então, a ideia era levar para dentro das escolas aqui da região o contexto da dança contemporânea voltado para a infância, né? E aí, dentro desse projeto, a gente tinha estava prevista a criação de um espetáculo de dança contemporânea para a infância, oficinas, né, para as crianças, uma vivência de movimento para as crianças. E também, na primeira etapa do projeto, a gente teve uma oficina voltada para os professores, né, que a ideia era
enxergar a dança também como ferramenta de ensino, né? Como outras possibilidades, além daquela que já está dada no ambiente escolar, que é da dança no dia da apresentação do Dia das Mães, enfim, né? Como também ampliar essa visão, né, em relação à dança. E aí eles me convidaram para, na verdade, a gente estar em cena, eu e o Mauro, nesse espetáculo de dança que se chamava Dois ao Cubo, né? E a gente ficou um tempo em repertório com esse espetáculo. Fizemos uma circulação, fizemos 2 etapas do projeto, circulando basicamente nas escolas Itajaí, Navegantes, escolas municipais, estaduais. Então foi um período bem bacana e foi aí que eu me aproximei mais efetivamente do coletivo, assim, nesse primeiro encontro. E assim, Mauro, acho que você vai poder me responder bem isso, assim, para as pessoas que não têm uma vivência muito grande, qual é a diferença conceitual de um coletivo artístico para, por exemplo, uma companhia de dança ou uma companhia teatral? A gente, é interessante essa tua pergunta, porque quando a gente surge, em 2013, nós somos Karma Companhia de Teatro. E com o passar do tempo, a gente era o quê? A gente se formou dentro de uma escola de teatro aqui de Itajaí, éramos 4 atores, eu bailarino, mas naquele momento eu estava me dedicando mais ao teatro. E no decorrer do tempo a gente foi entendendo que a gente gostaria de explorar outras linguagens, né? Eu gostaria de colocar a minha trajetória na dança dentro dessa companhia. Sim. E a gente foi entendendo que Karma Companhia de Teatro fechava muito, claro que a gente entende que existem muitos teatros, mas fechava, as pessoas nos liam de uma maneira que a gente não queria ser lido. Então a gente... E que acho que não representava mais tanto também a produção do coletivo. Se remetia a um formato um tanto quanto mais fechado, mais quadrado, mais teatro dentro, né, de ambientes. Isso. E não a proposta que eu imagino que seja de vocês, mais tradicional, né? Que vocês têm muita interação externa, urbana, também. Né? Tem, também. Isso do coletivo chegou também para pensar um pouco mais dessa ideia de que nós somos membros fixos, mas nós temos um coletivo para além desses 3 pessoas, né? Que não é uma companhia. Uma companhia, tu entende que são aquelas pessoas, estão fechadas, elas produzem entre elas, e a ideia nossa é ampliar... Abrir, né? Então, a gente poderia ler que a Edra é um membro desse coletivo, porque ela está sempre junto com a gente, mesmo que ela não esteja participando das decisões diárias do coletivo, mas ela está sempre lá. Então, o coletivo é essa ideia mais ampla, né? E também essa coisa que tu falou de explorar outros ambientes, né? A gente teve alguns projetos já que a gente explorou ambiente urbano, espaços arquitetônicos, que daí entra o dentro, né? Que a gente vai falar, acredito, daqui a pouquinho. Então, a gente tem esse interesse de sair do ambiente cênico, né? Do teatro tradicional e explorar outros lugares até para compreender um pouco mais sobre a nossa cidade, sobre como as pessoas ocupam esses lugares e como nossos corpos se comportam nesses outros lugares, né? Isso é uma coisa interessante que eu até ia perguntar um pouco mais adiante, mas eu vou aproveitar e já inserir agora, já no início da nossa conversa. Por exemplo, eu vi lá no site de vocês que vocês têm uma definição que vocês têm foco em conceitos de dramaturgia expandida, fisicalidade e presença. O que é essa dramaturgia expandida? Vai além do sair daquele local específico do teatro? Ou também tem essa questão de agregar diversas formas de se comunicar com o corpo? Certo. Quando a gente pensa dramaturgia, a primeira coisa que a gente pensa é num texto teatral. Uma dramaturgia é um texto que ainda existe muito, as pessoas fazem, são textos para serem montados, interpretados por atores, diretores, enfim. Então, aquele texto que tu recebe escrito. Esse conceito de dramaturgia expandida é um conceito mais da contemporaneidade, né? Que a gente pode fazer dramaturgia sem um texto, né? Sem uma linguagem verbal. A gente pode fazer dramaturgia através de imagens, através de movimentos, de dança, né? Hoje em dia já tem um conceito, inclusive, de dramaturgia na dança, que é uma coisa nova. A gente pode fazer dramaturgia com a cidade. A cidade pode ser dramaturgia. Se a gente olha para a cidade, fica meia hora parado olhando para um ponto fixo na cidade, a gente vê uma dramaturgia acontecendo. Não é uma dramaturgia que foi escrita, ela é do cotidiano.
Então, essa ideia de explorar essas dramaturgias é uma coisa que para a gente é bem importante. Por exemplo, o espetáculo O Dentre, existe uma dramaturgia que está para além do nosso controle, porque o público se comporta de N maneiras nesse espetáculo. A gente tem, eu acho, um vídeo curto de divulgação do Dentre. Acho que a gente pode dar uma olhadinha aí. O pessoal vai ter mais uma noção do que a gente está falando. Ótimo. Então, a gente até viu ali, vocês exatamente utilizam diversas fontes, no caso ali você tem foto, você tem vídeo e você tem a interação do artista com esses elementos, né? Tem várias vezes em que ela utiliza a bancada, eu acho que uma parte foi ali na Casa da Cultura, né? Foi. Foi dentro da Casa da Cultura, né? Em que ela utiliza quase como um companheiro de dança a própria estrutura, né? A própria estrutura. É essa mesma proposta? Sim, na verdade, assim, a gente iniciou essa pesquisa em 2020, né? Que tem um detalhe também que eu tenho uma formação como arquiteta. Então, na verdade, quando a gente iniciou essa pesquisa, era um desejo de unir as minhas duas áreas de atuação, né? E aí a gente começou a pesquisar quais eram essas relações que podiam se estabelecer entre o meu corpo e esses corpos arquitetônicos construídos, né? E também quais as relações que a gente pode suscitar dessas imagens também que se criam, né, para quem está assistindo, né? Esse corpo que se move pelo espaço, como isso altera a percepção do espaço de quem assiste, né? Então, a pesquisa fala um pouco sobre isso. E a gente sempre teve o desejo de fazer com que o espetáculo fosse uma experiência espaço-temporal. Então, o espectador ele não está só vivenciando uma apresentação de dança, ele está vivenciando todo um espaço, né, que está se movimentando, ele está se movendo de acordo com o desenrolar da dramaturgia. Né? Pode-se dizer que ele faz também parte desse espetáculo? Com certeza. Isso é uma das coisas que o Mauro citou antes, essa questão do controle, né? A gente criou esse trabalho dentro da Casa da Cultura, né? Então, ele foi todo formatado para aquele espaço, mas a gente sempre teve o desejo de poder reproduzi-lo em outros locais. Isso era sempre uma dúvida, como a gente ia criar algo que fosse elástico o suficiente para que a gente pudesse moldar isso em outros locais, né? A gente fez uma experiência de fazer uma circulação, a gente fez 10 apresentações em 8 espaços diferentes. Todos aqui em Itajaí? Em outras cidades de Santa Catarina. E foi uma das primeiras vezes que a gente estava testando isso, como isso ia sair desse local e ir para uma outra estrutura completamente diferente. E claro que o público também se comporta de uma maneira totalmente diferente, num espaço totalmente diferente, né? Isso foi uma pergunta que eu preparei quando eu ia falar exatamente sobre essa questão de vocês irem para outras cidades para montar esse espetáculo que também trabalha com essa questão arquitetônica, né, dos prédios mais antigos, dos prédios históricos. Como escolher, como é que vocês tiveram que ir antes a essas cidades, escolher esse local é legal, esse outro já não tem como a gente fazer? São circunstâncias de produção mesmo, assim, que o ideal seria que a gente pudesse sempre ir 2 dias antes lá, explorar, ter mais tempo para fazer
essa produção, mas, por exemplo, essa Foi quase orgânico, então. Foi muito no dia, né? Então, essa circulação que a gente fez, 8 cidades, eram 8 cidades uma atrás da outra. Então, a gente apresentava numa cidade, no outro dia de manhã ia para outra, depois do almoço já chegava no lugar. Claro que a gente já tinha fotos, já tinha alguém que já tinha ido lá, enfim. Tinha uma noção, né? Uma noção, né? Mas tinha que acontecer dessa maneira. Agora que a gente vai fazer uma circulação novamente com esse espetáculo, a gente já tem um pouco mais mapeado, mais calma, a gente vai antes, então vai ser um pouco mais tranquilo. Mas nessa circunstância foi bem rápido, assim. Mas legal como a gente conseguiu fazer um trabalho que justamente está flexível o suficiente para se encaixar em outras arquiteturas, em outros contextos, assim. Então é uma experiência, além de muito interessante para o público, para nós também é muito vivo, é um trabalho muito vivo, que está sempre vivo, ele sempre... Eu não sei o que vai acontecer dessa vez, né? Ele se molda, né? Ele se molda conforme o espaço, as pessoas, então é muito legal fazê-lo. E a gente tem que dar uma moldada no nosso tempo aqui por enquanto. A gente volta daqui um pouquinho falando mais sobre essas molduras, essas intervenções nas cidades e nos nossos corpos também. É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nessa gostosa conversa cultural com o Mauro Filho e a Lídia Abreu, do coletivo Artes Cênicas Karma. Karma, coletivo de artes cênicas. A gente estava falando agora no finalzinho do primeiro bloco dessa questão de que vocês estão saindo com esse espetáculo, essencialmente, o Dentre, e tem que moldá-lo, a todos os ambientes e tal, para que possa colocar aquele espetáculo. Então, ele não tem um formato fixo, ou ele tem uma base, e a partir dessa base vocês compõem de acordo com o local onde vocês estão. Ele tem uma dramaturgia, uma base, como tu falou, né? Ela tem uma base em que, entre uma cena e outra, há umas modificações, por exemplo, aqui na Casa da Cultura, é muito específico o espaço, né? Porque é um casarão que tem um pátio central. Um quadrado, né? Quadrado, e as salas são todas... Então, eu consigo visualizar todas as salas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Em outros espaços, as distâncias entre uma sala e outra, por exemplo, são diferentes. Então, tem cena que dilata, fica maior. Tem cena que fica menor em algum espaço. Tem cena que dura mais, ou o público... pela configuração do espaço, vai se comportar e vai se colocar os seus próprios corpos de uma maneira X ou Y, enfim. Então, ele vai se modificando, assim, né? E vai criando outras camadas, também porque, claro, quando a gente apresenta em patrimônio histórico, em casarões históricos, carrega toda aquela história daquele lugar, né? Junto da apresentação, né? E tu, Lídia, tu falaste que você é formada em arquitetura também, né? Essa questão do patrimônio histórico, do olhar aquilo que já está dado, que já está construído, que foi pensado de uma outra forma, num outro tempo, como é que isso se insere, por exemplo, assim, no teu trabalho? Assim, a gente sempre, na arte, tem que olhar para o que está para transformá-lo em algo novo? Sim, quando a gente iniciou, a gente tinha uma referência disparadora do processo, que era uma artista visual, que ela produzia imagens de fotografias do próprio corpo dela em Viena, né? Ela é uma artista de outro país. E aí a gente usou essas imagens para disparar esse processo, né? Então, a princípio, era um desejo bem pessoal, né? Da minha trajetória como, enfim, profissional, artista.
Mas aí, conforme a coisa foi se desenrolando, a gente foi entendendo também que essas outras questões, inevitavelmente, elas estariam presentes. Primeiro, o fato de ser um corpo feminino, num espaço público, em geral, espaços de poder, instituições, né? Em geral, projetadas por homens, geridas por homens, nomeadas com nomes masculinos. Então, é claro que são camadas que vão se acrescentando, isso não fica explícito, né, no trabalho, mas está ali, né? E da mesma forma, também, o fato de serem casarões históricos, né, patrimônio histórico, e aí vem toda a questão de conservação, de manutenção desses espaços, de abandono desses espaços, enfim, né? Então são coisas que vão se acrescentando e eu acho que a partir daí também a gente já desdobrou essa pesquisa num outro trabalho, que acho até que vocês têm umas imagens também, que é o Antes o Aqui. E esse trabalho, ele é bem específico, assim, voltado a questões de patrimônio histórico, né? Então, a gente fez essa experiência de fazer um mapeamento de edificações históricas aqui da cidade. E a gente foi até a frente dessas fachadas. São fachadas de grande relevância, conhecidas aqui na cidade, compõem a paisagem, os cartões postais, né? Ou são lugares de instituição, prédios públicos. Essa é a Casa Burgart, né? A antiga Fundação Cultural. E hoje está fechada, mas é supostamente uma galeria municipal, né, de arte, que está aguardando restauro. Sim. E aí todas essas questões também, né, que acabam ficando assim na margem da discussão, que é por que essa casa está fechada, né? Por que o acesso dela está restrito ainda por tanto tempo? Né? Por que o público, por que as pessoas não estão podendo usufruir desse espaço, que é um espaço público? Né? Sim, e isso é um problema não apenas aqui em Itajaí, né? Porque aqui se preserva muito pouco, apesar de termos um trabalho feito pela Fundação Generais Miranda Lins, pela Fundação Cultural, que tentam ainda recompor um pouco daquilo que existe, mas tem alguns espaços aqui que as pessoas simplesmente acham que tem que colocar no chão para subir outra coisa, para construir, para explorar economicamente isso. Embora não seja um problema só de Itajaí, é um problema recorrente no Brasil, né? Uma coisa, por exemplo, que não existe, que é muito melhor tratado em países como o Uruguai, por exemplo. Se você vai no Uruguai, não apenas o patrimônio ele é conservado, mas ele é utilizado, né? Então, eu imagino que essas intervenções de vocês podem servir também como esse alerta, né? Por que não usar esse espaço que está dado? E que é bonito, que representa um pouco outra época, mas ele sempre pode ser moldado à necessidade atual, né? Sim, e esse trabalho especificamente a gente trabalhava fazendo essas ações performativas nas fachadas, a gente registrava isso em vídeos, editava esses vídeos, a gente coloca disponível online e as pessoas acessam esse vídeo através de um QR Code, que fica fixado na própria fachada ou próximo do edifício. Então, a ideia é justamente isso, assim, a pessoa está transitando por ali, ela acessa um material que já foi produzido anteriormente, uma performance, isso faz com que a pessoa volte o seu olhar para o patrimônio e para todas essas outras questões que ficam ali subentendidas, né? E, Mauro, assim, vocês, né, já rodaram um pouquinho, aí já foram 10 cidades, é isso? 14? Foram 8 cidades. Foram 8 cidades. Isso. E ainda vão mais algumas agora até o final de maio, né? Isso. Vocês estarão aonde? Esse final de semana vai ser a primeira cidade. A gente vai para Lages, que é uma das cidades que a gente não fez nessa última circulação que a gente fez ano passado. Lá em Lages a gente vai apresentar no Centro Cultural Vidal Ramos, que é um patrimônio histórico, era um antigo colégio também, assim como a Casa Cultura, é um antigo colégio estadual. E hoje é um centro cultural, super bem utilizado lá na cidade, que a gente já apresentou um outro trabalho lá, mas não com esse contexto de usar o espaço, a gente usou o teatro desse espaço. Então a gente já conhecia e quando a gente fez esse projeto, né, para circular novamente, a gente mapeou Lages e esse espaço específico porque é um espaço muito bonito, muito interessante, que eu acho que vai dar um bom caldo com o material do Dentre que a gente tem, né? A gente vai passar também em maio por Canelinha,
que é uma das cidades que a gente já fez essa circulação ano passado, que é o único, na verdade ela não é um patrimônio tombado lá em Canelinha, mas é a única casa histórica daquele município, que chama Casa Santana, que também é um centro cultural, um espaço de memória da cidade, que tem tipo um museu histórico, né? Um pequeno museu histórico da cidade. A gente vai para Joinville também. Joinville a gente vai fazer no Museu de Arte de Joinville, que também é um casarão histórico lá do município, que abriga o Museu de Arte. E a gente encerra novamente aqui em Itajaí. E dessa vez aqui em Itajaí a gente vai fazer em outro espaço que não a Casa da Cultura, né? A gente já apresentou várias vezes esse trabalho na Casa da Cultura e pela primeira vez a gente vai fazer em outro espaço. A gente vai fazer no Museu Histórico, ali do ladinho, mas uma outra estrutura, ali no né? Marcos Conder, né? Isso, exato, Palácio Marcos Conder. E assim, agora pensando em outros tipos de trabalho, eu sei que, por exemplo, que vocês trabalham muito com essa questão do corpo. Teve um trabalho, inclusive, o nome é Berlim, Dois Corpos à Procura, de 2015, e depois teve Cartografia do Assédio em 2017, até você me adiantou, né, que parece que a bailarina que fazia a cartografia do assédio não está mais... Isso. Mas é um tema que não sai de moda, né? Inclusive, não é de moda, né? Não dá nem para se referir dessa forma, né? Mas, digamos assim, está sempre aí. Porque até agora, essa semana, teve aqui na Câmara de Vereadores um debate bem sério, numa audiência pública, sobre o assédio. E as mulheres, as pessoas trans, as pessoas de outra pretas e pardas, todas essas pessoas têm encontrado muita resistência e têm sofrido todo tipo de preconceito, de assédio ou de importunação, né? Já que se diz que não é, a gente aprendeu isso aqui na Câmara nessa semana, que assédio é só quando está dentro existe um ambiente de relação de força, de poder, né? De vinculação. E quando se está na rua, por exemplo, a importunação sexual. É estranho, mas é assim que se define, né? Vocês têm ideia de fazer um outro trabalho como o Cartografia do Assédio, exatamente para falar sobre essa temática das tentativas de assediar o corpo alheio e de não respeitar as escolhas que cada um faz sobre seus próprios corpos? Tu mencionou o Berlim e o Cartografia do Assédio, né? Sempre que a gente vai produzir um trabalho, é sempre a partir, pelo menos a Karma trabalha assim, né? Muito a partir de um desejo pessoal de quem está produzindo aquele trabalho, né? Então, como a Lídia tinha o desejo de falar sobre arquitetura, lidar com o corpo dela que dança com as arquiteturas, a Pietra, que era essa atriz que fazia o Cartografia do Assédio, tinha a vontade, ela era um solo, né? Era um trabalho solo dela, tinha essa vontade de discutir essas questões de assédio em ambiente urbano, né? Nas ruas da cidade. O Berlim era um espetáculo que falava sobre homofobia, que era um museu e o Leandro em cena, porque para nós era importante falar sobre aquilo naquele momento. Então, sempre é a partir de questões pessoais que a gente vai construindo os nossos trabalhos, né? Porque a gente acredita que tem que ter eu não vou fazer um trabalho sobre uma coisa que não me afeta, não está vinculada à minha existência. Tem que estar vinculada muito forte, porque eu acho que daí cria Mas vocês ainda trabalham ou pensam em trabalhar novamente, por exemplo, com o projeto Cores, né, que é outro projeto de vocês, né, que discute arte, gênero e diversidade. Então, nessa questão realmente do controle dos corpos ou do controle sobre os corpos? Com certeza. O Cores surgiu em 2016, logo após a gente estrear o Berlim. Então, era uma coisa que naquele momento estava super forte para a gente discutir. A Cartografia do Assédio surgiu logo depois do Cores. E daí, em 2018, a gente faz a segunda edição do Cores, que era uma mostra, né, como tu bem disse, que a gente reunia artistas, performers, teatro, dança, que tinham na sua temática, na sua discussão, questões relacionadas a gênero, sexualidade. E a gente, a partir de 2018, o Brasil se transformou bastante, né, para pior. E a gente
foi tendo muita dificuldade de produzir esses trabalhos, essas questões na cidade, no estado. Então, a gente não é um passo para trás que a gente deu, mas... Uma espera, exatamente. Porque, por exemplo, a gente estreou Proibido Acesso, que é um trabalho que discute corpo, sexualidade de homens, gays, enfim, que é bem provocativo, em 2021. Então, a gente estreou, foi lá, tá levantado, a gente está apresentando esse trabalho. Então, mas é tudo muito circunstancial, né? A vida de artista. A gente sempre está trabalhando com o agora, o que para nós é importante, o que está refletindo, o que a gente precisa pensar o Brasil hoje, o que faz a gente pensar esse país hoje, discutir isso ou discutir aquilo. Então, sempre são coisas que pode ser que a gente ainda adentre esses temas, né? Porque são temas, como tu disse também, muito atuais, infelizmente muito atuais, mas são recortes, né, de momentos da nossa produção e da nossa existência também. Né? Então, não está abandonado, mas vai ainda poder suscitar novos projetos, talvez. Com certeza, porque a gente sempre trabalha nesse sentido, né? Um trabalho não encerra uma questão, né? Ele é um pedacinho de uma grande questão que é a linguagem, que é as discussões da sociedade. Então, por exemplo, o Berlim falava sobre homofobia. O Proibido Acesso flerta com essa questão também. Então, é uma coisa que começou lá, veio para cá e provavelmente vai se desdobrar em outra coisa que a gente não sabe ainda. Né? Então, aí, agora no terceiro bloco, a gente até abre com um trechinho desse último espetáculo, né? Que é essa questão do corpo, né? A gente volta daqui a um minutinho, não saia daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Então, nós vimos aí um trechinho do Proibido Acesso. Essa é uma temática bastante atual, sim, né? A questão do respeito, né? À sexualidade, às escolhas, às definições de gênero. A gente todos sabem, né, que no Brasil esse tipo de temática estava quase virando tabu outra vez. Como é que foi para você, especificamente, né, passar por esse período sem poder, digamos assim, expressar na tua arte aquilo que você queria? Você falou que voltou com esse espetáculo em 2021. Isso. É interessante pensar isso, porque a gente falou no bloco anterior do Berlim. O Berlim é um trabalho de 2015, que a partir de 2018 ficou difícil apresentar ele. Porque, não nada explícito, mas os festivais já preferiam chamar uma outra coisa, uma coisa mais para criança, e a gente foi vendo que não tinha mais espaço para apresentar. Tanto que a gente, até então, dicas aí, deixa aberto, deixa no ar, o Berlim ele se aposentou, a gente aposentou esse trabalho. Então, durante a pandemia, a gente começou a gestar esse trabalho, o Proibido Acesso, pensando, né, naquele momento, muita gente começou a produzir para vídeo online, fazer, né, teatro online, e a gente não tinha interesse de fazer nada online, então a gente começou a ir para a sala de ensaio,
máscara, aquela questão, para produzir esse trabalho. Então, a gente fez ele sem saber em que momento a gente ia estrear. Quando teve as aberturas de teatro e tal, a gente fez em novembro de 2021, ainda na pandemia, ainda com máscara, ainda com um público super reduzido. A gente fez para 25 pessoas cada sessão, as pessoas ficavam espalhadas, enfim. Mas a gente queria estrear presencialmente. E esse é um trabalho que fala sobre isso, né? Sobre sexualidade, sobre masculinidade, o que é ser masculino, o que é ser um homem gay no Brasil de hoje, né? Porque são questões que nos tocam, nos movem para além do teatro, para além da dança, para além da karma, como cidadãos, né? A gente está nesse contexto. Então, a gente produziu esse trabalho. Esse trabalho, obviamente, é um dos trabalhos mais difíceis que a gente tem, assim, de vender, de fazer com que as pessoas chamem a gente para apresentar esse trabalho, porque realmente é um trabalho mais polêmico, incomoda, né? É um trabalho para acima de 18 anos, então quando as pessoas veem acima de 18 anos, elas nem... porque elas já criam uma imagem de que é uma coisa... E é o trabalho nosso, assim, dos trabalhos que a gente tem um pouco mais... nisso da dramaturgia expandida que a gente falou lá no começo, talvez o mais experimental nesse sentido também. Ele tem pouco texto, ele tem texto verbal, mas a dramaturgia está mais pautada na trilha sonora, no vídeo, do que centrado no ator mesmo, né? Então, o Leandro, ele é o performer que guia isso tudo, mas a dramaturgia está acontecendo ali em todos esses elementos, né? A iluminação, a trilha sonora. Então, é um dos nossos trabalhos mais imagéticos nesse sentido, assim, né? E no sentido, por exemplo, assim, tu falaste, é difícil, porque a pessoa... Já é difícil fazer arte no Brasil. Nos últimos 4, 5 anos, foi mais difícil ainda, porque se retirou muito dinheiro que tinha para financiamentos, houve uma espécie de perseguição até contra a classe artística, pelo menos com a classe artística que não... pactua dos mesmos, digamos assim, elementos culturais de quem estava no poder no momento. Vocês imaginam que agora isso possa voltar a ficar um pouco melhor? Não vou dizer nem aqui em Santa Catarina, né, por causa do tipo de formação cultural e política que se tem aqui. Mas... há espaço para a diversidade e como é que vocês pretendem caminhar a partir daqui? Os financiamentos vão voltar, os financiamentos públicos, por exemplo, para a arte, na tua opinião? A gente espera que sim. A gente espera que sim. Eu acho que existe uma cobrança muito grande que volte, né? Porque a gente lutou para esse país voltar a ser a normalidade justamente também para isso, né? Para que a gente tenha melhores condições de trabalho, que a gente faça nosso trabalho sem ter medo de ir lá e fazer uma peça, porque a gente tinha medo quando a gente estreou o Proibido Acesso, qualquer pessoa que chegava no teatro, a gente achava a pessoa estranha, a gente desconfiava que ela estava ali para fazer alguma coisa com a gente. Então isso é uma coisa que era impensável quando a gente fez o Berlim. A gente nem pensava por isso, nem tinha esse medo, né? Então, a gente imagina que sim, os fomentos vão voltar a acontecer. A gente tem um contexto aqui na cidade muito específico também, né? Itajaí tem uma política cultural muito bem forte, bem estabelecida. Então, é um oásis, digamos assim, em Santa Catarina, a cidade de Itajaí, né? Comparando com outras cidades aqui do estado. Mas eu acho que esses trabalhos de provocação, esses espetáculos que a gente faz, são importantíssimos nesse contexto. Porque se a gente sucumbe, a gente vai fazer só um trabalho para agradar todo mundo e essa sociedade que a gente vive aqui vai continuar sendo para sempre essa cidade, ou esse estado, enfim. A gente tem que abrir espaços de discussão, colocar essas questões para as pessoas refletirem, gostarem ou não gostarem, mas discutirem, né? Então, eu acho que... Sim, ou gostar ou não gostar, faz parte, inclusive, desse diálogo. Claro. Mas tem que existir o diálogo. Precisa existir o diálogo, exatamente. As pessoas precisam... Eu tenho todo o direito de ir ao teatro e não gostar. Isso está para além, né, das discussões.
mas ela precisa ver aquilo aquilo é importante, está acontecendo, eu não gosto, mas tem pessoas que gostam. Então, é interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm esses discursos muito fáceis, né? Isso aí não presta, isso aí não presta para você, mas para algumas pessoas isso é muito importante. A gente, por exemplo, tem nesses trabalhos que a gente faz, a gente tem um público que vai porque a temática é essa, porque quer se ver em cena, né? Quando a gente faz Berlim, quando a gente faz Proibido Acesso, a gente tem um público LGBTQIA+, muito grande, porque as pessoas não veem outros trabalhos acontecendo sobre isso, elas querem se conectar com aquilo. Então, para esse público é muito importante. E política pública e dinheiro público é para todos, não é só para você que acha que é o que é certo, que é errado. Não é só para uma determinada linha de pensamento, né? Exato. Ela é exatamente para que todos possam se expressar. Exato. E novos projetos, claro que agora vocês ainda vão andar um pouquinho com o Dentre, né? Isso. Mas já tem mais alguma coisa que está sendo pensada, gestada aí? Diga aí, Lídia. A gente tem uma segunda etapa do projeto Antes do Aqui. A gente mapeamos algumas outras edificações, algumas localidades um pouco mais afastadas do que a gente fez na primeira etapa. A ideia agora também é produzir esses vídeos assim um pouco mais profissionais, com uma qualidade melhor de captação de imagens, enfim. A gente também convidou bailarinas para performarem comigo, isso também não tinha no primeiro momento, né? É uma ampliação, então, do projeto que já existe. Isso, são todas bailarinas, né? São todas mulheres, bailarinas que produzem aqui na cidade, então a gente também quis dar esse enfoque, né? E temos um novo trabalho da Karma, temos um novo trabalho do Mauro, Isso. em dança. Tem um trabalho que estrearei esse ano ainda, não tem data ainda, ele está sendo gestado ainda. Já tem título? Já tem título. O título do projeto é Exercício de Presença. É uma pesquisa minha em relação ao trabalho do meu pai, que foi um artista visual aqui da cidade, que ele já faleceu. Então, é a minha relação com o acervo de trabalhos que ele deixou em artes visuais, escultura, pintura, enfim. Então, essa é a minha relação de ser um artista produzindo em relação ao artista que já não está mais aqui, que também era meu pai. Então, muitas camadas. O projeto chama Exercício de Presença, mas o espetáculo chamará, a primeira mão também, muitas primeiras mãos aqui, chama Sou Ave que Carrega Coisas que Tem Brilho para o Seu Ninho. Que lindo! É uma frase do meu pai escrevia também poesias, Mauro Caelum, escrevia poesias, e esse é um texto dele, então é um trabalho também, como a gente estava falando, né, que é muito meu, muito particular, uma coisa que eu quero muito fazer. Mas que é uma própria característica da Coletivo, como vocês estavam falando, né? Eu acho que a gente acha que é bem importante a gente falar a partir de um lugar próprio, né? Porque é isso, assim, eu acho que isso também dá uma outra qualidade para o trabalho também, né? Uma outra camada, enfim. Mas a gente também sempre está trazendo esse meu desejo pessoal também, como ele se relaciona com questões pertinentes, né? Atuais, enfim. Isso é importante, o que a Lídia falou. Porque, claro, são questões pessoais, mas que elas precisam dialogar com as pessoas, né? Se for uma coisa muito pessoal, muito específica, vira uma egotrip, assim, né? Vira só eu falando sobre a minha vida. Então, a gente tem que se conectar com coisas, né? Então, por exemplo, exercício de presença, eu quero falar sobre morte, sobre a relação com morte, sobre a relação de desaparecimento, encantamento, todas as imagens que a gente tem sobre... E por que não falar também, eu imagino, sobre o fazer a arte, né? Sim. Porque teu pai fazia arte. Exato. Né? É sobre acervo, sobre memória de um artista que não está mais aqui, mas que tem um acervo muito grande, que eu não sei como lidar com esse acervo, como gerir esse acervo. Então, todas essas discussões. Esse é um trabalho que vai estrear esse ano, está já sendo produzido. E nós temos um trabalho aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que daí é um trabalho que comemora os 10 anos do coletivo, que vai sair um pouco do que a gente está produzindo, que a gente produziu muitos solos, né? O Dentro, o Proibido Acesso, tem o CAE também, e esse meu novo, mas é um trabalho que a gente vai ter... todos nós estaremos em cena juntos, eu, Lídia, Leandro e mais um ator, o Daniel Oliveto, com direção de uma artista de Curitiba. Então, é um pouco da ideia de fazer um intercâmbio com outros artistas de outros lugares
e de finalmente estarmos novamente em cena todos juntos. E assim, Mauro e Lídia, esse próximo, né, que tem, inclusive, ainda bem, né, que foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, esse próximo espetáculo, como ele vai ser num grupo, ele também é uma coisa nova para vocês, porque até então vocês tinham um pouco trabalho de grupo, né? A gente estreou, nosso primeiro trabalho lá de 2014, éramos 3 em cena, eu, Leandro e Pietra. Aí depois, o Berlim, éramos eu e o Leandro em cena. E depois foi solo, cartografia do assédio, foi vários solos. Isso também é um reflexo da produção e da coisa do financiamento, do dinheiro, da precariedade, né? Da precariedade do nosso trabalho. Que a gente trabalha. É muito mais fácil tu ter um solo e circular com um solo. Porque é menos pessoas que viajam, então os custos são menores. E até questões técnicas mesmo, de operação de som, de luz, enfim, que em geral somos nós que fazemos quando não estamos em cena. Então tem tudo isso, né? Questões técnicas assim também. Mas agora a gente vamos finalmente, todo mundo está em cena, vamos bancar isso aí, vamos ver o que acontece, porque é muito importante também. Resolver de outras formas também, né? E digamos que tenha algum empresário que queira investir em cultura, investir em vocês, investir nesse novo espetáculo, que é um espetáculo mais vultoso também, precisa de mais dinheiro, como é que faz? Ótimo, nossa, maravilhoso essa pauta aqui, gostei. Olha só, gente, a gente está aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura. A Lei Municipal de Incentivo à Cultura é uma lei de isenção fiscal, né, de renúncia fiscal. Então, as empresas da cidade renunciam seus ISS, né, para projetos culturais. Então, a gente está aguardando... Ele adianta aquele imposto que ele iria pagar para... Exato. Como é a Lei Rouanet, que todo mundo fala tão mal, né, aquela coisa, mas é exatamente isso. Não é dinheiro que vem... É dinheiro que vem da empresa que já tinha que pagar para o governo, só que ele destina para projetos culturais. Então, a gente está com esse projeto aprovado, a gente só precisa da empresa agora para captar o recurso para a gente finalmente começar a produzir, né? Porque até então a gente não pode fazer nada, porque ainda não tem o recurso. E assim que tiver, então quem tiver interesse é uma companhia que tem 10 anos produzindo trabalhos aqui na cidade. Trabalhos sérios, circulando pelo Brasil, né? Esses trabalhos, é importante dizer, quando a gente estreia um trabalho aqui em Itajaí, ele não fica restrito a Itajaí. A gente leva o nome da cidade, a empresa, inclusive, para outros estados, para outros países, inclusive, que a gente apresentou fora do Brasil. Então, é de interesse, né? Acho que o empresariado está vinculado com a gente. Qual que é o canal para fazer esse contato? Tem o www.karmacoletivo.com, Karma com K. Lá tem os nossos telefones, nossos e-mails, para a gente iniciar uma conversa. E nossa conversa, infelizmente, terminou. Opa! Por agora. Muito obrigada, viu, Mauro? Obrigada, Lídia. Obrigada pelo trabalho de vocês. E quando surgirem novos projetos, vem aqui contar pra gente. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Estão convidados também para assistir os nossos espetáculos. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você também que ficou conosco aqui, que nos acompanhou nessa conversa cultural. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, eu já cansei de falar aqui, mas vou falar de novo. Se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe, faça a informação circular. Até a nossa próxima conversa cultural.